Olá, seja bem-vindo à nossa aula aqui sobre gravação. Então a primeira coisa ainda é sobre a criação do roteiro, mas agora na parte prática, como fazer isso. O ideal é que você escreva o seu roteiro e que você utilize o teleprompter, principalmente se você não tem ainda muita dinâmica com a câmera, você não consegue gravar direito, você ainda tem um pouco de vergonha, você não consegue se soltar bem nos vídeos. O ideal é que você utilize o teleprompter. Quando você começar a escrever os seus roteiros e deixar ele pronto da maneira que você fala, a gente já falou nas outras aulas para você não usar palavras difíceis, nada disso, utilize palavras que geralmente você fala. Assim, dessa forma, o vídeo ele vai ficar bem natural e não vai parecer um vídeo artificial. Essa maneira aqui é uma maneira muito boa de você estar fazendo os seus vídeos, porque você vai conseguir fazer muitos vídeos de uma vez só. Então, se você estiver utilizando uma programação de conteúdo dentro da tua estratégia, em que você precisa ver o assunto e na hora ficar falando, isso vai tomar muito seu tempo, vai ficar muito desgastante e com o tempo você não vai conseguir ficar fazendo isso por muito tempo. Você vai acabar cansando e desistindo de criar conteúdo. E isso a gente não quer. Essa outra forma de você gravar vídeos, ela é um pouquinho mais avançada, eu estou testando agora e eu estou tendo um pouco de dificuldade. Eu tenho bastante problema em memorizar palavras, memorizar frases, então para mim está bem difícil, mas ela também é uma forma de você fazer isso. E como que é? Você separar todo o seu roteiro em frases curtas. Eu gosto de fazer com frases de até 2 segundos, porque eu consigo memorizar e aí eu consigo ler ali no celular, olhar para a câmera e falar. O que acontece? Se você está criando conteúdos mais rasos, esse tipo de formato ele funciona bem. Quando você parte para conteúdos mais densos, para você falar com pessoas que já conhecem você, ele fica um pouco rápido demais. Parece que é um conteúdo sem muito aprofundamento. Então, o ideal é que você utilize quando você quer estar aí alcançando, pegando mais seguidores para sua rede, né? Utilizando aquele esquema de estar falando com pessoas que não conhecem você. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, para vocês entenderem mais ou menos sobre o que eu estou falando. Eu tenho um texto aqui que eu separei, na verdade são as headlines da outra aula ainda. Eu vou estar lendo aqui as headlines para vocês verem como que eu faria isso. Então eu faria dessa forma, olha só. O que os estudantes precisam para se preparar para o mercado de trabalho? O que os estudantes precisam para se preparar para o mercado de trabalho? Então eu vou ler aqui, né? E daí eu simplesmente vou olhar para a câmera e vou falar. Então, o que os estudantes precisam saber para se preparar para o mercado de trabalho? Venha ver comigo no vídeo de hoje. Poderia fazer dessa forma, entendeu? Então, aí você vai para outra frase, você vai ler aqui, vai olhar para a câmera e vai falar. Então, vai dividir as frases desse formato. Esse jeito de gravar, ele é legal porque o teu vídeo vai ficar bem rápido, você já vai sabendo que vai ser feito os cortes, mas eu ainda acredito que utilizar o teleprompter seja muito mais fácil. Por isso que eu digo, se você já tem o roteiro, é mais fácil você estar utilizando o teleprompter ali e lendo ali na tela. Então, eu acredito que seja uma forma para você testar, para você ver se acha legal, mas eu ainda coloco como o teleprompter a melhor maneira de você estar fazendo para ler o seu roteiro. Outra maneira bem legal de estar utilizando os seus roteiros é você escrever, em vez de você escrever um roteiro inteiro, como você vai falar, você apenas utilizar bullet points, que são, na verdade, tópicos. Você vai separar o seu roteiro por tópicos e dentro daquele tópico você vai abordar o assunto. Eu tenho um cliente que ele faz bastante isso e ele utiliza apenas os tópicos para estar lendo ali o roteiro. Na verdade, não tem um roteiro pronto, são apenas esses tópicos, né, os bullet points, e ele vai seguindo ali os tópicos e vai falando para a câmera, eu vou captando, e depois que eu jogo aqui para a ilha de edição, eu vou cortando as partes ali e encaixando para ficar dentro do tempo que a gente combinou o vídeo. Geralmente, o médico, o advogado, que na verdade são os meus principais clientes, eles falam bastante, então eu consigo ter bastante material para depois eu estar reduzindo. Então esse aqui é um formato legal, porque se você domina bastante o assunto, que eu acredito que você domine, e se você já tem um pouco de facilidade em gravar com a câmera, você separar por tópicos vai ficar bem fácil e você vai parecer muito mais natural o jeito de você falar. Essas aulas, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, eu separei elas por tópicos. Então, separei eles por tópicos, eu vou olhando aqui e vou abordando o assunto aqui com vocês. Eu poderia estar lendo no teleprompter, como eu já fiz em algumas aulas, eu poderia, mas dessa forma aqui, eu acho que, por mais que às vezes eu erre um pouco, eu consigo explicar de uma forma que vocês vão entender. E por último, mas não menos importante, antes da gente entrar na parte de edição mesmo, lembre sempre do básico, né? De você limpar a sua câmera, checar se o teu microfone está funcionando, checar o teu áudio, gravar um vídeo de exemplo para você pegar e escutar ele, olhar
pegar o teu celular e olhar para você ver se tá legal, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Então isso tudo é o básico que você tem que fazer antes de começar a gravar, ok?